Dilma, guerreira da pátria brasileira. 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 Boa noite para vocês aqui. Boa noite para os nossos artistas. Boa noite para o nosso querido presidente Lula, que depois de mais de 500 dias consegue afirmar a sua liberdade integral aqui no Rio de Janeiro. Eu queria dizer para vocês que esse cartaz, Lula Esperança, ele, de fato, ele é muito importante hoje, porque ele aponta para o futuro. E aqui nós estamos hoje falando de cultura. A cultura é uma alma de algum povo. A nossa cultura é a nossa alma, a alma do povo brasileiro. A nação brasileira, ela é representada na sua cultura, a sua diversidade, a força que construiu esse país e que nós temos de resgatar, porque esse é um país, o maior país negro fora da África, é um país diverso, um país formado também por populações indígenas que hoje estão sendo massacradas, e nós temos de lembrar disso, formado também pelos europeus que para cá vieram. Mas ele é um país desigual, e ele é desigual desde a sua origem. O Lula é esperança, porque primeiro o Lula é esperança de um combate sem tréguas para a questão mais grave que eu acho que atinge todos os países do mundo, que é a desigualdade. E isso nós mostramos em cada momento do governo. Nós deixamos a impressão digital que todas as políticas tinham de conversar com a questão da desigualdade social, da desigualdade entre homens e mulheres, do tratamento desigual dos negros, do fato de que as populações indígenas tinham de ter seus direitos integralmente considerados. Então, o Lula, de fato, é esperança. O Lula, de fato, é um caminho de esperança, porque hoje o nosso país não é só cada um de nós, é o nosso país que está sendo atacado, é o Brasil que está sendo ferido, é a soberania desse país que está sendo ameaçada. Quando atacam a cultura, quando falam o que falam do Paulo Freire, quando tratam a Fernanda Montenegro como trataram, o que eles estão fazendo é ferindo o país. Da mesma forma, quando eles ampliam o desmatamento da Amazônia, eles estão ferindo uma das nossas maiores riquezas, a maior floresta tropical. O Brasil é o Brasil porque é dele a Amazônia. Nós temos o orgulho de ter reduzido o desmatamento. Portanto, essa questão fundamental hoje, que é a proteção da natureza, a proteção das condições de vida de cada um dos brasileiros, eles estão ameaçando. Eles estão em processo acelerado de desmatamento na Amazônia para entregá-la à exploração mineral, para entregar cada pedacinho da Amazônia
para a exploração ilegal de minérios de ferro, de ouro, de titânio, de prata, de todas as terras raras, que são aqueles minerais que se usam como lítio para fazer o que nós usamos nas baterias dos nossos celulares. Eles estão também num combate contra a educação desse país. Toda a educação desse país está ameaçada. E a educação é, de fato, o maior instrumento para se romper com a brutal desigualdade que existe nesse país. E a gente vê esse absoluto desrespeito a cada um de nós e ao conjunto desta nação quando se tem programas do tipo daquele apresentado ou pela ministra da Família, que pensa que a questão do tratamento em relação a mulheres é discutir a cor das vestimentas das crianças, que torna a questão da educação sexual um crime, criminaliza a explicação da natureza biológica de cada uma das crianças para elas. Quando a gente vê o ministro da Educação colocando um programa que é para privatizar universidades, por que eu digo que o Lula é a esperança? Porque ele provou isso ao longo do seu governo. Ele provou o seu compromisso não só com a soberania popular, mas ele provou seu compromisso com a nacionalidade, com o fato de ser brasileiro. O que é ser brasileiro, afinal de contas? Ser brasileiro é olhar para a sua população, é pensar em cultura, é preservar e combater o aquecimento do clima, é garantir que as nossas grandes empresas estatais se mantenham nossas, como é o caso da Petrobras, que passaram mais de 3 anos dizendo que estava quebrada, mais de 4, quando a Petrobras sempre teve um caixa de mais de 13 bilhões de dólares. Quando eles tornam muito difícil o nosso respeito diante de todas as nações. Eu acredito que o Lula é esperança, porque é possível reconstruir os nossos caminhos, e é disso que se trata. Nós aqui temos de buscar reconstruir os caminhos. E, obviamente, eu acho que sempre, num evento como esse, as falas são que nem mosaicos. Elas vão se encaixando, elas vão se completando. E eu acredito que a questão da unidade de todos aqueles que têm compromisso com a democracia, que é o que alinhava tudo isso, mas tem compromisso com a soberania do país, com a não privatização da Petrobras, a não desnacionalização da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios, que tem compromisso com a questão mais básica. Aqui alguém falou da água, sem dúvida nenhuma, a questão da água. Obrigada, presidente Lula. Aí está a prova do compromisso do presidente Lula com a água. E eu quero finalizar dizendo uma coisa para vocês. Foi muito duro esse período. Sem dúvida nenhuma, esse período foi muito duro. Mas eu tenho certeza que o presidente Lula saiu muito mais
capaz, muito mais consciente, muito mais criativo do que entrou. Uma coisa que sempre os algozes, os ditadores e aqueles que condenam e empreendem se esquecem, que muitas vezes a prisão vira o contrário daquilo que eles impuseram a nós. É um tempo de reflexão também. É lastimável a prisão. É uma violência, principalmente quando se trata da prisão de uma pessoa inocente e uma pessoa a qual eles sabiam que era inocente. É muito ruim, mas é sobretudo muito perigoso, porque foi outra coisa que eles ameaçaram o país. Quando eles desencadearam a Lava Jato, visando um objetivo político, eles destruíram o cimento da sociedade democrática, que é que todos são iguais perante a lei. Não só eles condenaram o inocente, mas eles comprometeram a própria justiça do país. Um juiz que se presta ao papel que o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, se prestou, ele ataca o fundamento da justiça. Por isso, nós estamos hoje num momento de muita esperança. Esperança porque nós sabemos o que aconteceu, porque nós compreendemos o que aconteceu e que por isso nós começamos a ter todos os instrumentos para transformar. E o Fernando Haddad tem razão. Se aqui foi o berço do bolsonarismo, aqui também deve ser o local no qual nós vamos enterrar esta visão. Esta visão. Eu vou precisar o que tem de ser enterrado. Não estou me referindo à pessoa de ninguém. Estou me referindo, nós vamos enterrar a intolerância, o ódio, a misoginia contra as mulheres, o racismo. Nós vamos enterrar aqui, a partir daqui, em todo o Brasil. Esse é o nosso desafio e a esperança que o Lula representa. Agora ele vai falar para vocês. E agora...